Cientistas israelenses alegam ter encontrado uma possível cura para o envelhecimento celular. Basicamente, os pesquisadores avaliaram a taxa de envelhecimento celular de 27 pacientes. Eles passaram por 3 meses de sessões diárias em uma câmara de alta pressão de oxigênio. Os resultados, aliás, foram impressionantes. Em média, a reversão no envelhecimento celular foi de 20%. Vale ressaltar que o estudo contou com poucos participantes. Portanto, as estatísticas podem estar distorcidas e não refletirem a realidade. Assim, não devemos nos animar demais. No entanto, caso os resultados do estudo sejam confirmados posteriormente, um possível tratamento para o envelhecimento pode se tornar real. Evidentemente, os pacientes não saíram das câmaras de oxigênio 20% mais novos. O que aconteceu, na verdade, foi que as células ficaram semelhantes ao que eram quando mais novas. Desse modo, os cientistas acreditam que podem ter havido uma grande descoberta a caminho da cura do envelhecimento. Nesse sentido, os pesquisadores avaliaram o tamanho dos telômeros dos pacientes antes e depois do estudo. A conclusão foi que esses componentes do DNA ficaram maiores nos pacientes tratados. Cada célula humana tem mais de 2 metros de DNA em seu núcleo. Vale lembrar que o DNA é um composto de nucleotídeos que carregam todas as informações genéticas de um ser vivo. Contudo, para manter toda essa informação em um espaço tão pequeno, o DNA precisa se organizar em cromossomos. O DNA e as proteínas histonas formam um cromossomo. Essas últimas mantêm a dupla hélice organizada e compacta no núcleo de cada um dos trilhões de células do nosso corpo. Esses cromossomos, aliás, precisam de se dividir para dar origem a novas células, quando as antigas morrem. Entretanto, há um pedaço do cromossomo especializado em proteger o DNA. Esse, portanto, é o papel dos telômeros. Os telômeros são as extremidades do cromossomo. Eles são formados por algumas proteínas e DNA não codificante, ou seja, sem informação genética. Acontece que a cada divisão celular, um pequeno pedacinho dos telômeros se perdem. Ao longo de muitas gerações de células e muitos anos, o próprio cromossomo começa a ficar danificado. Isso acaba causando a morte das células e, com o tempo, a morte do organismo todo. Sabendo disso, há muitos anos, centenas de equipes de pesquisadores estão buscando uma forma de regenerar ou diminuir a perda dos telômeros. Teoricamente, isso poderia também reduzir ou curar o envelhecimento e permitir que vivêssemos muito mais. Contudo, nenhuma tecnologia se mostrou realmente eficaz até agora. Estudos prévios feitos pela NASA mostraram que os telômeros tendem a diminuir menos no espaço. Isso demonstrou que o ambiente externo ao organismo pode afetar significativamente a composição do núcleo celular. Esses estudos foram motivadores para o autor principal do artigo e médico pesquisador da Universidade de Tel Aviv, o cientista Sher Efrat. Como disse antes, muitos estudos ainda são necessários antes de qualquer animação. Isso porque o oxigênio em excesso pode ter efeitos severos no corpo humano, por mais estranho que possa parecer. Quando há muito oxigênio no ambiente, há também maior produção de radicais livres, que são espécies reativas que podem danificar o DNA. Ainda assim, caso os resultados sejam replicados com mais pacientes, essa técnica representa um marco para a medicina moderna. Nesse sentido, o simples envelhecimento é a principal causa de doenças como o câncer, que matam milhões de pessoas todos os anos. Até que haja um tratamento eficaz, a melhor solução para o envelhecimento já é bem conhecida: um estilo de vida saudável.